É empolgante saber que a adaptação televisiva de The Last of Us está sendo bem recebida. A franquia de jogos é amplamente aclamada, e muitos fãs estavam ansiosos para ver como a história seria adaptada para a TV. A escolha da HBO, conhecida por produzir séries de alta qualidade, aumentou as expectativas em torno do projeto. Embora adaptações de jogos para o cinema ou televisão tenham tido uma história inconsistente no passado, parece que a série de The Last of Us está superando essa tendência negativa. Isso pode ser atribuído à abordagem cuidadosa da produção e à participação ativa do criador da franquia, Neil Druckmann, no roteiro da série. A colaboração com a HBO também pode ter contribuído para elevar a qualidade da adaptação. É interessante ver como a série The Last of Us está investindo em um alto orçamento, elenco renomado e uma equipe talentosa. A escolha de Pedro Pascal e Bella Ramsey para os papéis principais como Joel e Ellie, respectivamente, certamente chama a atenção. A presença de Craig Mazin, conhecido por seu trabalho em Chernobyl, como produtor também é promissora, juntamente com o envolvimento direto de Neil Druckmann, o criador da franquia. O início do piloto explorando o debate científico sobre epidemias e o destaque para o Cordyceps, um fungo que desempenha um papel central na história do jogo, é uma maneira intrigante de estabelecer o tom e o contexto para o mundo pós-apocalíptico de The Last of Us. É um elemento-chave que se conecta ao enredo do jogo, no qual a humanidade é devasta. Temos então um salto temporal e somos levados ao ano de 2003, no dia 26 de setembro, data do aniversário de Joel. Aqui já há uma grande diferença em relação ao jogo. Enquanto o jogo começa durante a noite e nos coloca no controle de Sarah, filha de Joel, a série abre logo pela manhã e nos apresenta um pouco mais da relação pai e filha. A Sarah de série, interpretada por Nico Parker, é fisicamente bastante diferente da Sarah virtual, mas em termos de personalidade e atuação, cumpre bem o papel, o que também pode ser dito de Pedro, que, no caso, é mais parecido fisicamente com o protagonista texano. O dia de Sarah se resume a conseguir consertar um relógio quebrado de Joel para presenteá-lo à noite. Nesse ínterim, vemos um pouco mais da vizinhança em que a garota vive, bem como a relação com sua vizinha, que aqui é uma idosa. Inclusive, um dos melhores planos do episódio rola justamente na casa da velhinha, que é filmada fora de foco enquanto apresentam os primeiros sintomas que a transformarão em uma corredora. Primeiro estágio de zumbificação e de uma pessoa após ser tomada pelo Cordyceps. A abertura passa então a seguir os beats do roteiro quase que da mesma forma que são mostrados no jogo. Joel chega em casa após um dia extenuante de trabalho. Sarah o presenteia com um relógio, mostra um filme que havia pego emprestado e adormece no colo do pai enquanto o assistem. Joel então recebe uma ligação de seu irmão, Tommy, que está encrencado e sai para socorrê-lo. Daí em diante temos o princípio do fim. A cidade, bem como a sociedade geral, encara o mais puro caos conforme a epidemia de Cordyceps se alastra ferozmente. Misturando recriação de enquadramentos fiéis ao que rola no jogo com algumas pequenas diferenças sutis de eventos, a introdução de The Last of Us culmina na pesada cena em que um soldado recebe a ordem de atirar em Joel e Sarah enquanto fogem de um infectado. Joel se fere levemente, mas Sarah não, morrendo nos braços do pai em uma sequência que consegue ser tão marcante quanto é na obra original. Indo diretamente para o segundo salto temporal da história, 20 anos depois da morte de Sarah. Os acontecimentos do resto do episódio mostram vários dos pontos fortes da adaptação. A direção de arte é certeira no que diz respeito aos cenários, ao figurino, à iluminação, enfim, a toda a parte estética da série, que passa o fio do jogo sem causar estranheza. Destaque especial vai aos detalhes da cidade de Boston tomada pela natureza e pela sujeira dos prédios e do asfalto. Dá para ver que os produtores da série seguiram bem a referência que a Naughty Dog também tomou do livro The Old Without West, que retrata justamente quão rápida e eficientemente a natureza se apoderaria das construções humanas uma vez que nossa raça fosse extinta.
Nessa primeira parte da jornada do Joel de 20 anos depois somos apresentados a todos os outros personagens esperados do começo jogo, Anna Torv, Marlene, Melly Dandridge, a mesma atriz da personagem virtual e obviamente Lee. Bella Ramsey, que aparece até mais cedo do que eu esperava. É possível ver o embate entre a Fedra e os vagalumes de maneira breve, mas que já nos deixa curiosos sobre como será desenvolvida ao longo da temporada, bem como também vemos mais elaboração sobre o que acontece com Tess antes dela se encontrar com Joel. Há algumas diferenças importantes também, em alguns objetivos, já que num primeiro momento Joel e Tess têm uma bateria de carro roubada por Robert ao invés de armas. O episódio acaba com a revelação de que Ellie é imune ao Cordyceps. Daí a imensa importância que Marlene dá à missão de transportar a garota. Achei praticamente todas as atuações do elenco muito eficientes, especialmente a de Pedro Pascal como Joel, que pareceu ser uma escolha muito acertada. Sobre a Ellie de Bella Ramsey, a atriz tem um potencial enorme que já fora demonstrado em Game of Thrones, mas eu parto do princípio de que é uma tarefa extremamente árdua recriar a Ellie de forma satisfatória quando já fui exposto à atuação impecável de Ashley Johnson nos jogos, que, para mim, é a Ellie. Ao mesmo tempo, entendo que a atriz ainda teve pouca exposição na tela se considerarmos a importância de sua personagem.